Ah, seja muito bem-vindo ao Ouro Porco, um canal de dois amigos que tem muito para falar e pouco a acrescentar. Eu sou o Sequeto, trato aqui dos assuntos do Palmeiras. Hoje o Clebinho gravaria comigo, mas infelizmente por questões familiares não poderemos fazer isso. Quem sabe sexta-feira aí a gente consiga finalmente fazer novamente um vídeo aí, nós dois juntos. E antes de entrar no assunto do vídeo, eu peço que você que não é inscrito, por gentileza, se inscreva no canal, né? Isso nos ajuda muito. Também compartilhe com seus amigos e peça para os seus amigos se inscreverem no canal. Comente lá, a gente sempre responde todo mundo, curta os vídeos, né? Sempre nos ajuda. Qualquer engajamento que você der para a gente no YouTube nos ajuda muito. E também nos sigam nas nossas redes sociais. Nós temos o TikTok, o Instagram e o X, @Uruporco. Bom, hoje eu vou fazer aqui nesse vídeo um fechamento da 18ª rodada do Brasileirão, embora com asterisco, falando de Palmeiras, Cruzeiro e Flamengo. E depois vou fazer um joguinho que é o pior cenário possível, aonde eu vou analisar ali cenários que podem ser complicados para 4 clubes. Palmeiras e Flamengo, obviamente, e também Corinthians e Internacional, que eu acho que pode ter aí cenários terríveis a caminho de alguns desses clubes aí. Bom, falando de Brasileirão, propus aqui falar dos 3 primeiros, né? Não tem jeito. Hoje a liderança ainda é do Flamengo, que tem 37 pontos, com 17 jogos. O Cruzeiro vem logo em seguida com 37 pontos também, mais 18 jogos. E o Palmeiras vem atrás com 33 pontos, mais 16 jogos. Então, ainda muita coisa aí por rolar, né? Se o Palmeiras vencer os 2 jogos, se o Flamengo vencer o jogo atrasado, né? E aí o Cruzeiro pode cair para terceiro. Mas muita coisa vai rolar até que esses jogos aconteçam. E eu propus também falar dessa questão do cenário, né, do pior cenário possível, porque envolve também a Copa do Brasil. E eu acho que, né, até o Flamengo, que sempre disse priorizar o Brasileirão, nessa rodada especificamente os jogadores entraram pensando no jogo do meio de semana, na quarta-feira contra o Galo. Eu acho que se o Flamengo tivesse vencido o Galo no primeiro jogo da Copa do Brasil, esse jogo com o Ceará teria sido mais tranquilo, né? Acho que os jogadores teriam entrado mais com a cabeça nesse jogo específico. Mas como foi uma derrota, aí eu já acho que aconteceu um grave problema, que foi os jogadores jogando o jogo com a cabeça em outro, né? Não que isso tenha sido o primordial para o resultado de empate, mas acho que é uma coisa que pesa sim, né? O que foi primordial para o empate é que o Ceará começou o jogo sofrendo uma pressão do Flamengo, o Flamengo foi melhor no primeiro tempo, mas o Ceará reagiu muito bem no segundo tempo, um time bem organizado pelo Léo Condé, então bom treinador, e é um time que poderia, né, brigar mais alto se tivesse algumas peças ali de mais qualidade. Mas tem ali um centroavante, né, que é o Pedro Raul, conseguiu fazer o gol, mas que falha bizarra do Rossi, né? Ontem o Rossi falhou muito. Eu não sou partidário, né, dos torcedores do Flamengo que ficam criticando ali o Rossi, achando que ele não é goleiro para nível de Flamengo. Eu acho que ele é um bom goleiro. Inclusive, acho que ele já salvou bastante o Flamengo esse ano. Acho que se não fosse ele, o Flamengo teria mais derrotas do que efetivamente tem. O Flamengo é um bom time, mas vacilou em alguns jogos e poderia ter perdido muito mais. O Rossi salvou, mas de fato ontem foi uma falha bem ruinzinha, né? Ele tentou ali, foi sair, aí ficou na dúvida, quando tentou voltar, o Pedro Raul estava cabeceando para dentro do gol e ele caiu feio ali, né? Não tinha o que fazer, né? Então ficou bem feio para ele ontem. Também não sou partidário de que o Felipe Luiz é horrível, mas de fato o Flamengo tem carências de criação, né? O Flamengo tem criado pouco, tem criado mal, né? Isso tem impactado bastante. E é um time com muito poderio ofensivo, né? Está criando bem pouco para o investimento, para o poderio ofensivo que o Flamengo tem. E eu acho sim, né? Esse jogo na quarta-feira, ele pesa. Não que o ano do Flamengo vai acabar, mas o Flamengo não quer nenhum time, cara. Por mais que você priorize o campeonato nacional, você não quer perder a Copa, né? A Copa é a chance de um título, né? Você já está ali numa fase de oitavas de final, então, né, passando rapidamente, ali são 6 jogos, você pode ganhar um título. Então ninguém quer perder. Então acho que esse jogo ele pesou sim um pouquinho ali na cabeça dos jogadores do Flamengo. Para o Palmeiras, então, nem se fala, né? Porque o Palmeiras entrou para jogar com o Vitória ontem, né, no domingo, com todo o time reserva. Teve titular que nem viajou por desgaste, outros viajaram,
mas até o goleiro foi reserva. Se o Abel pudesse ter ficado em São Paulo, eu acho que ele teria ficado com toda certeza. Ainda mais saindo no meio da pergunta da coletiva ali, da maneira que foi, né, no final do jogo. Eu acho que ele nem queria ter ido. E o Palmeiras jogou muito mal no primeiro tempo. E aí toma 1-0, né? O Palmeiras teve até duas boas chances logo no início da partida, mas que time para perder gol, meu pai do céu, a pontaria horrível, não importa se é o time titular, se é o time reserva, bem ruim. O Abel escalou o time reserva, mas escalou num 4-3-3, sem peça para isso. Ele colocou três atacantes, onde nenhum é ponta para jogar no 4-3-3, então tinha Luiz, Thales e o Flaco Lopes, todos os três atacantes de área, e fica jogando aí os meninos para fora de posição. E ainda vai fazendo a torcida pegar a birra com os meninos, né? Porque os caras já estão jogando num time desorganizado, fora de posição. Aí o time vai perdendo, né? É uma maneira de queimar os atletas aí. Não foi legal, não. Eu acho que não tem peça para jogar, tem que mudar o esquema. Mas o Abel é muito cabeça dura, ele não muda nem com o time titular, nem com o time reserva. Ele encasquetou com esse 4-3-3 e o time tem que jogar assim sempre. Isso é bem complicado. Aí sim, né? No segundo tempo, o Palmeiras entra com a cavalaria, né? Então entra de uma vez só Piquerez, Vitor Roque, Facundo Torres e o Ramon Sousa. E toma um gol, né? Toma o segundo gol, um golaço do Vitória, o menino Eric, menino não sei, né? O Eric que corta ali para dentro, acerta na forquilha, né? Onde a coruja dorme, como a gente fala. Piquerez totalmente frio, né? Tinha acabado de entrar, toma um drible ali bizarro. E aí a gente fala, pô, já era, 2-0, não vai buscar, mas aí com a cavalaria, o Palmeiras foi para cima, o Ramon sofreu o pênalti, né, o Sousa, depois deu uma assistência para o Flaco Lopes, e aí o Palmeiras conseguiu um empate. Né? Dos males, o menor, o time está totalmente pensando ali na Copa do Brasil, né? Assim como o seu próprio adversário, né? O Corinthians também poupou quase todo mundo do jogo, do time que enfrentou o Palmeiras. Só o Hugo Souza, o goleiro, e o André Ramalho, que entraram de titular. Depois entrou a cavalaria também do Corinthians ali no segundo tempo contra o Fortaleza para conseguir um empate. Então, foram mais ou menos cenário aí semelhante dos dois adversários. Agora, quem não está nem aí para nada e está jogando o Brasileirão para chegar mesmo é o Cruzeiro. O Cruzeiro também tem um confronto complicadinho ali na Copa do Brasil, né, porque o Cruzeiro empatou em casa com o CRB, então joga em Alagoas, né, para buscar aí a classificação às quartas de final. E, pô, pode perder, né? Futebol, claro que o Cruzeiro é favorito mesmo lá, mas não ganhou dentro do Mineirão. Então, né, não dá para bobear também, não, né? O Palmeiras já foi eliminado pelo CRB. Não tô gorando, não. Não tô gorando, não, hein, Cruzeiro? Mas pode acontecer. E o Cruzeiro, cara, jogou com o Botafogo no Newton Santos. Cara, e quem viu o jogo, em momento algum, achou que o Botafogo fosse vencer o Cruzeiro. O Cruzeiro começou melhor e foi melhor ao longo de todo o primeiro tempo, né? Fez o resultado no primeiro tempo, 2-0. É o primeiro gol do Christian, o segundo gol do Matheus Pereira, uma jogadaça do Caio Jorge, é o craque do campeonato, até aqui pelo menos. O que está jogando é uma barbaridade, uma arrancada ali de trás do meio de campo, e assistência para o Matheus Pereira fazer o gol. E o Cruzeiro jogou muito sólido, né? Aí o Botafogo teve uma grande chance, o Savarino quase faz um golaço, né? Poderia ter incendiado a partida ali para o final do segundo tempo, mas assim, em momento algum a gente pensou que o Botafogo fosse conseguir a virada, conseguir a vitória sobre o Cruzeiro. O Cruzeiro foi muito sólido, né? E se o Cruzeiro for sólido dessa maneira contra o CRB, não tem condição de CRB passar, não. Né? Então o Cruzeiro ele vem muito forte. E eu não coloquei o Cruzeiro nessa ideia do pior cenário possível que eu vou fazer, porque eu acho que mesmo que o Cruzeiro sofra uma eliminação para o CRB, que é péssimo, tá? Se isso acontecer, é horrível. Mas a torcida cruzeirense, ela vai apoiar no brasileiro, isso eu tenho certeza, né? O Cruzeiro está muito bem no brasileiro, então eu não acho que isso vai desencadear uma crise lá, não. O treinador está com o grupo na mão, então eu acho que mesmo que aconteça essa derrota, o cruzeirense ele vai apoiar. Agora, para esses quatro clubes, né, Flamengo, Palmeiras, o Corinthians e o Inter, aí eu vejo cenários que podem se complicar. Vou começar pelo Flamengo, por quê? Na minha visão, se o Flamengo for eliminado pelo Atlético Mineiro, problema zero para o Flamengo. Mas os torcedores sou flamenguista, né? Então os torcedores do Flamengo já estão meio putos com o Felipe Luiz. Acham que o Felipe Luiz não é um bom treinador, acham que o Felipe Luiz perdeu o grupo quando ele expôs lá a situação do Pedro,
acho que o Felipe Luiz está errando muito em escalação, em substituição, e muita crítica por não pôr o Matheus Gonçalves. Então, todo jogo você vê isso aí. Então, o que eu vejo assim, de pior cenário possível para o Flamengo, caso venha a eliminação na Copa do Brasil, é isso impactar e desencadear uma crise onde a torcida reclame muito do Felipe Luiz e aí a diretoria do Flamengo ceda a pressão e comece a pensar em troca de técnico, né? E aí as coisas já podem se complicar. E é claro, né, que aí tem uma outra questão também. Esse pior cenário do Flamengo, ele pode se chocar com o pior cenário do Inter. O pior cenário do Inter, ele é bem provável de começar a acontecer já nesse meio de semana, né? O Inter perdeu o primeiro jogo da Copa do Brasil para o Fluminense 2-1 dentro de casa. Desse último jogo do Brasileirão, a torcida do Inter já meio que abandonou o time. O Roger Machado, eu não sei como se mantém no cargo, né? Eu já achei que ele teria caído, mas eu acho que se cair para o Fluminense no meio de semana, e não é nada absurdo, o Fluminense joga dentro de casa e um empate classifica o Fluminense, se confirmar a eliminação do Inter, eu acho que o Roger Machado cai. E aí, se o Roger Machado cair, o Inter pode ter um fato novo para a Libertadores. E Flamengo e Inter vão se encontrar na Libertadores, né? Então, o Inter pode trocar de técnico até lá, aquela questão do fator novo, né, de dar uma moral, chega um treinador, sacode o ambiente, e aí Flamengo e Inter se chocam. E aí, meu irmão, quem foi eliminado da Libertadores está enrolado. Se o Flamengo sofreu uma eliminação para o Galo e depois foi eliminado da Libertadores, dificilmente vão sustentar o Felipe Luiz no cargo. E se o Inter perder para o Fluminense, eu já acho que o Roger Machado cai direto, né? Não acho que ele continua no cargo. Mas depois foi eliminado também na Libertadores, né? Essa crise pode vir a ficar muito forte e aí o Inter pode correr riscos até no Brasileirão, né? O Inter está ali 13º, 14º, 13º com 21 pontos em 17 jogos. Então tem time para trás que tem menos pontos, mas tem menos jogos também. Então a situação do Inter não é muito confortável, não. E o Inter tem investimento, hein? O Inter não é desses times que não fez investimento, que é pobre, não. O Inter gastou bastante dinheiro, sim, e isso pode ser um cenário bem complicado, né? E os outros piores cenários possíveis vêm do clássico Palmeiras e Corinthians, cara. Se o Corinthians perder para o Palmeiras e for desclassificado na Copa do Brasil, com tudo que vem acontecendo nos bastidores, a crise vem forte. E aí eu não sei a dimensão que isso pode tomar, né? Porque é impeachment de presidente para ser votado, então tem muita coisa. E o Corinthians também está ali no meio de tabela, está no 12º, né? Tem 22 pontos, um ponto a mais que o Inter, mas um jogo a mais também. Então a situação do Corinthians não é nada confortável, e se o Corinthians for eliminado só vai ter o Brasileirão, e essa pressão, o bastidor político, clube grande, né? E se não vier mais escândalos ainda, isso aí pode tomar proporções gigantescas. E no lado palmeirense, eu não gosto nem de pensar nisso, mas o pior cenário possível é a eliminação para o Corinthians e a crise que isso pode desencadear, até mesmo com o Abel Ferreira indo embora, né? Eu não acredito que ele vá, porque, cara, você perdeu para o Corinthians na final do Paulista, e ser eliminado para o Corinthians, a contestação ao trabalho vai acontecer e vai mesmo, já está acontecendo e vai ser pior ainda. E aí, o quanto isso vai impactar no brasileiro, eu acho que vai ser muito. E aí eu acho que o Palmeiras talvez tenha algumas 2, 3 rodadas ali ruins, depois, né, se essa eliminação acontecer, e aí pode desencaminhar o ano do Palmeiras também no brasileiro. O que não é tão ruim é que eu acredito que isso pode impactar pouco na Libertadores. O Palmeiras tem um confronto muito favorável na Libertadores, que é a Universidade do Peru. Então eu acho que o Palmeiras, mesmo arrasado de uma derrota, uma possível derrota, poderia passar da Universitária e teria tempo para catar os cacos e se reformular ali para umas quartas de final. E aí, cara, é mata-mata. Você jogou bem ali um jogo, você encaminha uma classificação, você já está numa semifinal e você vai chegando. Então, o pior cenário possível do Palmeiras, eu acho que se abate mais com essa derrota na Copa do Brasil se acontecer, mais sobre o Brasileirão do que sobre a Libertadores. Mas acho que talvez também seja esperança do torcedor falando. Então,
são cenários aí, se eu fosse fazer de outros clubes, aí a coisa pode ficar até mais complicada. Mas eu propus fazer só desses 4 também, para o vídeo não ficar muito grande. Gente, muito obrigado. Se vocês chegaram até aqui, não esqueça de seguir o Uruporco, de compartilhar o vídeo com os amigos. Muito obrigado e valeu!